Meus irmãos, nós vamos abrir também em Lucas 15. Vamos ler todo o capítulo. Vamos ficar de pé? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus santo e justo, Deus verdadeiro e poderoso, pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco por intermédio desse texto, que ele seja exposto para nós, que ele penetre no nosso íntimo, no nosso coração, que ele nos converta, que ele nos conduza ao arrependimento, que ele fale aos desviados, que ele fale àqueles que não professam fé no Salvador, que não professam fé no Cristo de Deus. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor aqueça nosso coração e que teu Espírito fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós temos nesse capítulo de Lucas 3 parábolas. 3 parábolas que retratam o caminho da perdição que os filhos da aliança podem seguir imediatamente no contexto judaico. Embora Lucas seja um gentio e majoritariamente seu objetivo no seu texto seja os gentios, mas aqui o texto já nos abre a certeza, a possibilidade, ou melhor, certeza, não possibilidade, de que Jesus está falando para os religiosos e também para os gentios, futuramente. Os religiosos aqui estão no contexto do povo judaico. Quando nós observamos o verso 1 e 2 do capítulo 15, nós podemos ler: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui nós temos a presença de gentios, possivelmente publicanos gentios também, e pecadores que não estavam no contexto israelita. E temos aqui os religiosos judeus representados pelos fariseus e pelos escribas. Jesus então profere 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus está falando da mesma coisa nas 3 parábolas. Por isso esse discurso é um só, ele é inteiriço. Ele não tem divisões no ensino de Jesus, no quesito de que Jesus não está mudando de assunto. Jesus está tratando da mesma coisa. Nós precisamos considerar aqui alguns pontos iniciais. O primeiro deles é que os fariseus criticavam Jesus porque ele se relacionava com pecadores. Aqueles religiosos não admitiam de que se alguém dissesse que era um rabino, que era um judeu propriamente, se relacionasse com pessoas de baixa moral, podemos dizer assim, naquele período. A religiosidade dos fariseus salta nas páginas do Novo Testamento e Jesus faz críticas severas a esse tipo de postura religiosa. O que nós vamos tratar hoje é basicamente o que nós estamos tratando em Romanos, no capítulo 2, quando Paulo está tratando com a religiosidade judaica. A segunda coisa que nós precisamos considerar aqui é que essa religiosidade dos judeus é hipócrita e se coloca como acima da condição de todos os homens. Os fariseus achavam que nas suas obras exteriores eles seriam santificados. Esta postura que Paulo também rebate no capítulo 2 de Romanos. Nós estamos estudando esse capítulo atualmente e é importante nos voltarmos para o capítulo 15 de Lucas para termos ainda mais clareza do que Paulo está tratando lá em Romanos. O número 3 aqui apontado nas Sagradas Escrituras, 3 parábolas, é algo que nos chama muita atenção.
porque o número 3 está relacionado também à divindade nas Escrituras. E aqui, o grande personagem dessas passagens, dessas parábolas, é o próprio Deus, o Deus Trino, que vai atrás de pecadores. Nós nos lembramos que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Nós nos lembramos que a bênção sacerdotal é tríplice e que a bênção apostólica também é tríplice. Nós nos lembramos que nós devemos ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Então o número 3 não aparece aqui por acaso. As 3 histórias mostram que o Deus Trino vai atrás dos pecadores e que ele também trata com os religiosos. Essa passagem completa, o capítulo todo, vai nos ensinar a respeito do perigo da religiosidade e de que os religiosos, meramente, podem ser também apartados de Deus e que eles são também alvo da misericórdia de Deus para salvá-los dos seus pecados e salvá-los da sua religiosidade. Não é estranho observarmos isso nas Escrituras e não é impróprio tratarmos isso no nosso tempo, porque há muitos crentes na igreja que têm muita religiosidade, são saturados de religiosidade e esvaziados do conteúdo do Evangelho de Cristo. Eles estão prontos a ter um discurso moral cristão, eles estão prontos a avaliar a vida pecaminosa de outra pessoa, eles estão aptos, cheios de ferramentas para discernir as ações, os pensamentos de outra pessoa, mas eles estão esvaziados do verdadeiro conteúdo do Evangelho de Cristo. Embora o cristianismo tenha uma moral que é herdada do judaísmo, que é herdada do povo hebreu, da lei de Moisés, o Evangelho trata de um ponto que a lei não pode tratar. O Evangelho trata da mudança interior do ser humano. O judaísmo mostra a ética do Sinai, mostra o que Deus requer dos homens quanto à moral. Mas aquilo pode ser vivido, pode ser realizado sem nenhuma transformação do coração. Afinal, alguém que não tem Cristo como seu Salvador verdadeiramente pode ser extremamente zeloso na guarda do dia do Senhor? Pode. Alguém que não tem Cristo como Senhor do seu coração e que foi regenerado pode não ser pode ser uma pessoa livre de determinados pecados, como a cobiça, como a idolatria, como o invocar o nome do Senhor em vão. Muitas pessoas que não são crentes não vivem invocando o nome do Senhor em vão. Eu acho que os crentes invocam mais o nome do Senhor em vão do que os não crentes. Porque tudo para o crente é em nome de Jesus, sangue de Cristo tem poder e coisas dessa natureza. O nome de Jesus na boca dos crentes acabou virando um amuleto. Um amuleto de proteção, é tipo um pé de coelho. Lembram disso? Os mais antigos vão lembrar de pé de coelho, né? Os mais novos sabem nem o que é isso, o que significa pé de coelho. Então, esses apetrechos, essas superstições, elas também são usadas no uso do nome de Jesus no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos e, de modo geral, de uma tradição mais ampla, inclusive. Jesus vai nos ensinar, sim, que o cristão deve ter uma moral a ser seguida, uma ética a ser vivida, mas antes disso, isso deve ser fruto de um coração transformado. E há muitas pessoas que estão dentro do reduto do rebanho, que estão no rol de membros de uma igreja, mas elas são puramente religiosas, legalistas, rápidas em condenar o outro por causa dos seus pecados externos, esquecendo que todo ser humano tem inúmeros pecados internos e secretos. É mais fácil julgarmos os pecados externos das pessoas do que julgarmos com a mesma medida os nossos pecados internos. É mais fácil dizermos que o outro é digno de condenação porque fez isso ou aquilo, enquanto o nosso coração está cheio, saturado de cobiça, saturado de maldade, saturado de intenções malignas e até diabólicas. É mais fácil julgarmos aquele que está preso em algum vício
dizendo que ele não serve a Deus, do que admitirmos que nós temos muitas vezes vícios secretos que nunca ninguém viu nem ninguém vai ver, mas Deus contempla todos eles. Jesus nos ensina aqui que a salvação é para os dois grupos. Para aqueles que estão entregues aos seus pecados e vivem externamente longe de Deus, mas para aqueles também que vivem no reduto do rebanho, seguindo uma moral, seguindo uma fala cristã. Pedro foi conhecido por sua fala, disseram, tu és aquele que andou com ele, porque a tua fala te denuncia. Então é possível termos até o dialeto evangélico, mas o nosso coração não tem nada de evangelho. Esses versículos nos ensinam o perigo da falsa religião. Esse texto nos ensina o perigo da hipocrisia religiosa. Será que Jesus diria isso de nós, irmãos? Será que numa conversa hipotética, se tivéssemos oportunidade de estar sentados diante do Senhor, será que ele olharia para nós e nos diria, tu és hipócrita? Tu és hipócrita. Tu estás distante do que o Evangelho ensina. Tu és mais um fariseu, mais um escriba, que está pronto para analisar tudo. Há crentes assim na igreja. Eles são tão capazes de analisar teologicamente tantas coisas. Eles são capazes de, por memória, dizer, mas Calvino disse diferente? Lutero disse diferente? Fulano disse diferente? Eles têm muito conteúdo na cabeça, mas nada no coração. Aqui nós aprendemos no verso 1 e 2 sobre a realidade do Evangelho e sobre a realidade da religiosidade falsa. No versículo 1 nós lemos, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles foram a Jesus. Eles buscaram Jesus. Aqueles que não tinham a verdade de berço, como no judaísmo, buscaram ao Senhor para ouvi-lo. Eles desejavam ouvi-lo. Agora veja o contraste no verso 2. E murmuravam os fariseus e escribas. E diziam, ele recebe pecadores e come com eles. Os pecadores desejosos de ouvir Jesus e os crentes criticando a Cristo porque recebiam os pecadores, porque se ele realmente fosse o santo de Deus, ele não estaria próximo de pecadores. Então os judeus se colocavam acima de qualquer outra raça, acima dos gentios, dizendo, não, nós não nos misturamos com esse tipo de gente. Eu não ando com esse tipo de gente. Eu não como com esse tipo de gente. Eu não sento na mesma mesa que essa gente senta. Eu sou crente. No nosso tempo, né? Eu sou reformado. Ou eu sou congregacional. Grande coisa à luz do Evangelho. Quando você chegar lá, ninguém vai pedir sua carteirinha denominacional. Ninguém vai dizer assim, você criou nos 5 pontos. Você subscreve os 28 artigos. Você crê na Declaração de Savoy. Você leu as Institutas. Leu? Qual era a sua Bíblia de estudo? Lá embaixo. Quantos livros você leu por ano? Não, meus irmãos. Aqui há um contraste de religiosos que são impedimento para que os pecadores se aproximem de Cristo. Isso é terrível. Para nós, crentes, que são impedimento para que pecadores se aproximem de Jesus. Enquanto eles querem ouvir o Mestre, muitos crentes podem dizer, não, esse povo no nosso meio, não. Como é que pode um povo desse frequentando a nossa igreja? Você viu a roupa? Você viu? Nossa igreja é uma igreja de 125 anos.
Nós somos conservadores. Nós não podemos nos misturar. O que é que vão dizer de nós? É para a gente que Jesus está falando aqui. Para mim e para você. Veja o verso 3. Então, Jesus lhe propôs uma parábola. Parábola eram histórias que Jesus usava, geralmente criadas por ele mesmo, que tinham o fim de ensino espiritual, de realidades espirituais concernentes ao reino de Deus. Jesus vai contar 3 parábolas para falar justamente sobre essa crítica dos fariseus e escribas, que disseram, ele come com pecadores e se junta com eles. Aqui nós devemos considerar, irmãos, que o evangelho reconcilia pessoas com Deus. Ele não aparta. A religiosidade falsa aparta o pecador de Deus, impede o pecador de se aproximar da redenção. O evangelho o aproxima de Deus. Jesus aproximava pecadores dele. E ele não tinha medo disso. E ele queria isso. Porque ele disse que o médico vem para os doentes e não para os sãos, não para os saudáveis. E essa postura de Jesus também nos ensina sobre a nossa postura. Então ele propôs a primeira parábola. Veja o verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa fala de Jesus aqui é uma crítica, irmãos. O final do versículo 7 é uma crítica aos judeus. Vocês não precisam se arrepender. É uma ironia. Porque qual é o justo que não precisa de arrependimento? Você sabe quem é? Só Cristo. Então Jesus está dizendo, quando uma ovelha se perde, o pastor vai lá buscá-la. E Deus se alegra com essa perdida, que é trazida de volta, do que essas que estão no aprisco, mas não se arrepende. Jesus estava falando para os judeus em relação aos pecadores e publicanos. O que era um publicano? Era basicamente alguém que explorava o judeu, né? Com os impostos. Jesus salva ladrão, irmãos. Jesus salva desonesto. E Jesus se aproxima deles. A gente precisa aprender sobre isso. Se hoje entrasse um bandido conhecido e sentasse do seu lado aí no banco, e dissesse boa noite, o que é que você diria para ele? Boa noite, agora vá mais para lá, viu? Vou guardar aqui meu celular, vou botar aqui do outro lado. Vamos, ou se não olhar para os seus familiares, vamos mudar de banco? Né? Ou se não fazer a proposta dos antigos, que pagavam aluguel por banco. Nas igrejas, né? Igrejas antigas, famílias pagavam aluguel por banco. Então, esse banco é da minha família, ninguém senta nesse banco aqui. Como Deus denuncia os pecados do nosso coração. Ele está dizendo, pessoas mergulhadas em pecados, destruídas por uma vida pecaminosa, são retaliadas pelos religiosos, ignoradas pelos religiosos, são vistas como leprosos pelos religiosos, mas o Cristo vai atrás delas. Você está preso no vício? No álcool? Na droga? Na pornografia? No jogo? Cristo vai atrás de você. Cristo está atrás de você. Cristo está atraindo você, porque os pecadores se aproximam dele. Ouça o que eu vou lhe dizer.
Se você é uma dessas pessoas relacionadas aos publicanos e pecadores, Jesus é mais importante do que os religiosos. Jesus é mais valioso do que os religiosos. Não olhe para os religiosos, olhe para Cristo. Ponha seus olhos em Cristo. Ele é que está trazendo você. Mas pastor, eu já errei muito. Agora muito. Eu destruí minha família, eu destruí minha vida, eu mergulhei no álcool, eu mergulhei nas drogas, eu perdi tudo que eu tinha, eu não sei se tem jeito para mim não. O texto diz, achando-a, põe nos ombros, cheio de alegria. Ele foi lá, pegou a ovelha, colocou nos ombros e disse, você vai voltar carregada por mim, porque você sozinha não volta. Eu ponho você nos meus ombros e levo você de volta para casa. E mais do que isso, quando voltar para casa, eu não vou dar um sermão em você do tamanho do mundo. Eu vou me alegrar com você em casa. E vou dizer, achei minha ovelha perdida. Ela está aqui de novo. Vamos nos alegrar. Por isso o texto diz, haverá alegria, ou maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que aqueles que são ditos religiosos e estão dentro dos templos, abarrotando os templos, cantando músicas e até seguindo ritos religiosos, participando de ceia, participando de congresso, de encontro, não sei o que lá, mas o seu coração está longe do evangelho. Jesus está dizendo, não, não é isso. Entendam o evangelho, que não é isso. O evangelho não é você estar imerso em programações e se alegrar com elas. O evangelho é você ter o coração perdoado e viver como um perdoado e receber esse perdão. O evangelho é maior do que qualquer religião ou qualquer religiosidade. Então Jesus conta a segunda parábola. Versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? A dracma era a diária grega de trabalho, correspondente ao denário romano. Então essa mulher tinha uma poupança, né? 10 dracmas. Ela tinha o dinheirinho dela e era valioso para ela. Então diz o texto que ela perde uma dracma. Ela acende a luz, ou acende a candeia, não tinha luz elétrica naquele tempo, e ela vai procurar a dracma perdida. Se ela acende a candeia, possivelmente, a situação aqui do ambiente era de escuridão. Então, com a candeia acesa, ela começa a varrer a casa e procurar diligentemente a dracma até encontrá-la. Não é aquela procura razoavelmente relativa. Não é como um homem pergunta à esposa onde é que está a chave do carro e ela diz, já procurou? Já. Se não procurou, procurei. Você colocou aonde? Eu não sei onde eu coloquei. A esposa diz, está em cima da estante. Ele, não está, eu já olhei. Está lá, vai olhar. E ele vai olhar, olha, não está. Eu já olhei. E ela vai lá e quase esfrega a chave na cara dele e diz, isso aqui é a chave. Não é esse tipo de procura que homens realmente fazem. Geralmente fazem, inclusive eu. Ela procurou diligentemente, atentamente, em todos os lugares. Onde está a minha dracma? Em todos os lugares da casa, com a candeia acesa. Jesus é o grande caçador do céu. Ele vai lhe procurar onde você estiver. Você pode estar num bar, você pode estar num prostíbulo, você pode estar numa casa de jogos, você pode estar adulterando. Ele vai buscar você aonde você estiver. Ele vai caçá-lo até encontrá-lo. E esse caçador nunca perde e nunca volta para casa sem a sua caça nos ombros. Nunca. Jesus está procurando você para trazê-lo de volta. Diligentemente ele está procurando você. Insistentemente ele está procurando você. Diz o texto no verso 9 que achando-a. Então a mulher que figura aqui Cristo, né, é um adorno da parábola. Então a mulher simboliza Cristo. Essa mulher reúne as amigas, as vizinhas e se alegra com elas. Eu achei a minha dracma que eu tinha perdido. Então Jesus diz no verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Há júbilo diante dos anjos de Deus. Não são os anjos se alegrando aqui, é Deus se alegrando diante dos anjos. É Deus dizendo: eu estou feliz. Porque este pecador veio, porque eu o trouxe, e o meu coração está alegre com isso. Deus se alegra. Deus se alegra em restaurar a vida de um pecador. Isso é importante entendermos, porque podemos ter um entendimento até profundo da nossa condição pecaminosa e um entendimento muito raso a respeito da graça de Deus quanto ao perdão dos nossos pecados. A Escritura diz que quando Deus converte um pecador, ele se alegra. Então, você que é pecador, se você é pecador, se você não for, não é para você. Mas se você é pecador, essa mensagem é para você. Sim, ele se alegra quando conduz você à sua presença. Sim, os anjos contemplam a sua alegria quando ele traz um pecador de volta. Sim, Jesus está chamando você. Venha. Venha. Que somente eu posso mudar a sua vida. Venha. Porque somente eu posso tirar você da escuridão. Venha. Porque somente eu posso livrar você de um abismo por causa do seu desvio. Venha. Porque somente eu posso curar todas as feridas que você tem. Venha. Porque somente eu posso tirar você da condição de morte espiritual. Venha. Venham a mim todos que estão cansados de uma vida pecaminosa e oprimidos por um coração desviado de Deus. Venha, que eu transformarei a sua vida. E essa verdade não é apenas para aqueles que estão longe ou fora da igreja. Essa verdade é para os crentes. Porque Jesus está falando para os fariseus e para os escribas, dizendo a eles o seguinte: é assim que Jesus está dizendo: vocês estão criticando-me porque eu me junto com os publicanos e pecadores, porque para vocês eles estão afastados da graça, afastados das promessas, afastados da aliança, mas na verdade vocês é que estão. Porque se para eles a vida idólatra no meio pagão é um grande empecilho para servir a Deus, para vocês é a religiosidade que vocês têm. É o modo de vida religiosozinho que vocês têm. Jesus escandalizava os religiosos. Jesus mostrava para os religiosos que o verdadeiro teor da religião é viver com Deus e para Deus. É o que nós chamamos de corandeu, perante a face de Deus. Veja o verso 11. Esta parábola nós conhecemos ela de cor e salteado. Jesus continuou. Diz o verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. Parênteses. Este homem era judeu. Seus filhos também eram judeus. Esse homem da história era um judeu. E ele tinha 2 filhos. E nós vamos entender por que eu estou dizendo que ele era um judeu. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente aqui para Jesus? Veja comigo aqui um versículo mais à frente, versículo 30. Aqui nós vamos entender o que é viver dissolutamente. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Aquele filho sai da casa do pai, vai para uma terra distante, para gastar sua herança com prostituição, com os prazeres mundanos. Ele queria a independência do pai. Ele não queria mais viver sob o jugo e direcionamento do seu pai. Ele queria uma vida pecaminosa. Ele queria licenciosidade, ele queria sensualidade. Ele queria imoralidade. Ele queria o pecado. O pecado. Ele pediu ao seu pai que repartisse a herança
antes da morte do seu pai. Esta era uma ofensa terrível, irmãos. Porque quando ele pede a herança antes da morte do pai, é como se ele desejasse que seu pai tivesse morrido. Era bom que você já tivesse morrido para eu ter a minha parte. Quando é que esse velho vai morrer? Porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Eu quero traçar os meus próprios caminhos. Eu quero viver dissolutamente, eu quero viver na imoralidade. Eu quero mergulhar nos meus vícios. Eu quero essa vida, eu desejo essa inclinação da liberdade humana. A liberdade humana deseja liberdade para pecar mais. E só tem essa liberdade. O homem sem Deus só tem essa liberdade de pecar mais, de aprofundar-se mais no pecado. Essa era a circunstância. Esse jovem é o retrato dos publicanos e pecadores, que viviam distante de Deus dissolutamente. O verso 14 então diz: depois de ter consumido tudo, gastou todo o dinheiro, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um cidadão, a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos. Para quê? Percebe como isso é significativo e como Jesus está impactando ali os fariseus? O que é o porco para um judeu? É um símbolo de impureza. Então aquele jovem estava ali cuidando de porcos. Mas ele tinha uma ligação com seu pai. Ele tinha uma ligação com o pai aqui que representa a Deus. Porque ele veio desse pai. Mas estava vivendo nessa condição. Gastou tudo o que tinha. Estava afastado de Deus. Afastado da lei do seu pai. Das ordenanças do seu pai. Então ele agora estava imerso na desgraça. Na impureza. Ele estava experimentando um autoabandono e o abandono de Deus ao seu pecado, mas ao mesmo tempo que ele se aprofundava no pecado, Deus estava em busca dele. Se você está vivendo num submundo pecaminoso, que você acha que ninguém está vendo, que ninguém vai descobrir, que ninguém vai chegar lá, Deus está lá. Presente em todos os momentos que você está pecando. Contemplando toda a imundícia da sua mente, da sua carne. Contemplando todos os seus pecados. Ele está lá, não está distante. Você está semelhante a este jovem que abandonou seu pai e foi viver de forma imoral. Você está no fundo do poço. Você está na impureza. Você está com os porcos. Veja o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu. Isso é um indício que ele era judeu. Jesus está dizendo aqui que essa deveria ser a posição dos judeus. Você está entendendo? Essa devia ser a postura dos judeus. Que eles estão em igual posição que os gentios. Uma condição de pecado, de impureza. Eles estão distantes de Deus. E a ideia aqui do céu, pequei contra o céu, é um modo do judeu evitar pronunciar o nome de Deus. De evitar pecar contra o terceiro mandamento. Jesus está dizendo aos fariseus publicanos, aos fariseus e escribas: vocês deviam fazer isso. O filho dissoluto, desviado, reconheceu a sua pecaminosidade e disse: pequei contra Deus e contra meu pai. Olha o meu estado. Ele está sendo levado aqui ao arrependimento. E é o céu que está fazendo ele se arrepender. Então ele diz no verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
Esse foi o pensamento dele, né? Tudo que estava acontecendo na sua mente. O turbilhão de sentimentos, de pensamentos que estava acontecendo em sua mente. E ele ensaiando voltar para os braços do seu pai. Como é que eu vou dizer? Como é que meu pai vai me receber? Veja que coisa tão interessante, irmãos. Isso aqui é maravilhoso e é tremendo no ensino de Jesus. Que Jesus está dizendo, mesmo aqueles que não são religiosos, que não são hipócritas religiosos, têm uma ideia distorcida a respeito de Deus, sua graça e seu amor. Porque o filho aqui disse, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, me paga um salário, eu vou viver como os seus trabalhadores, porque eu preciso viver. Eu estou numa desgraça só, eu preciso viver. Porque ele imaginou ainda, cogitou a possibilidade que seu pai não receberia por causa da sua ação pecaminosa de ir embora e de viver como ele viveu. É diferente, irmãos. É diferente de nós, que quando pecamos a nossa tendência é nos afastarmos de Deus e não nos aproximarmos do nosso Pai. A nossa inclinação de acharmos que Ele está pronto para nos fuzilar, nos amaldiçoar, que Ele está pronto para aplicar em nós alguma coisa imprecatória, a nos destruir. E somos aprisionados por esse tipo de pensamento que nos afasta do verdadeiro sentido da graça e faz com que permaneçamos nos nossos pecados. Embora a nossa postura externa possa mudar, como a desses jovens, eu vou voltar, eu não vou ficar mais aqui. Ele volta externamente, mas o seu coração ainda não compreende o que é o amor do seu pai por ele. Na cabeça dele, ele só precisa agora moldar o seu comportamento para ser aceito por seu pai. E isso já é suficiente. Ser sustentado e mantido pelo seu pai como um trabalhador já é suficiente, mas o pai tem outros planos para o filho. O pai não age dessa forma. A compaixão, o coração do pai está no filho. Observe então o verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Foi para seu pai. Não foi para a casa do seu pai. Foi para seu pai. Ele estava direcionado a seu pai. Não à propriedade do pai, mas ao próprio pai. Ele foi lá para encontrar-se com ele. E vindo ao longe, seu pai o avistou e cheio de compaixão dele. Compadecido de um filho destruído. Correndo, o abraçou e o beijou. Percebe que o pai não disse assim, por que você fez isso comigo? Percebe que o pai não disse assim, meu filho, você sabe quanto você me fez sofrer? Meu filho, você sabe como foi duro para mim você pedir herança e ir embora e desejar que eu morresse. Não. O pai não agiu dessa forma. Ele foi ao encontro do filho, correndo, abraçou o filho e o beijou. E diz o texto, no verso 21, e o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é uma convicção de pecado profunda do filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa. Vistam meu filho. Ponham um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. O que é isso? Isso aqui são ações da graça na atitude do pai. Isso aqui o pai está dizendo, com todos esses símbolos, né, de veste, de roupa, de anel, ele está dizendo, filho, você está em casa. Comigo. Eu te recebo. Eu te amo. Eu te restauro. Você está com seu pai. Fique aqui comigo. E vamos festejar. Você acha que você não é digno do amor do seu pai? Você está certo, você não é. Você acha que é muito pecador para ser recebido por seu pai? Está certo.
Está errado, não. Você acha que os seus muitos pecados são um grande impedimento de você se aproximar de Deus? Está coberto de razão. São mesmo. Porque a Escritura diz que o pecado nos separa de Deus. Separa da glória de Deus. Mas não fique com essa verdade parcial. Isso precisa ser completado. E o que é que completa? Mesmo na sua indignidade, mesmo no seu pecado, mesmo na sua rebeldia, mesmo com os egoísmos que você desenvolveu ao longo do tempo, não ouvindo o que a palavra diz. O Pai quer lhe vestir, quer colocar um anel no seu dedo, quer matar um animal e quer se alegrar, dizendo: o meu filho está aqui, em casa, comigo. Veja o que o texto continua a dizer. Verso 23. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto. Interessante, né? A linguagem de Jesus aqui. E reviveu. Estava perdido e foi achado. Então começaram a se regozijar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque os homens lançam em nossos rostos os nossos pecados passados. No ano de tal você fez isso. Naquela época você fez aquilo outro. Você viveu dessa forma. E agora você quer me ensinar alguma coisa? Você quer me dar alguma lição de moral? Os homens fazem isso. Os homens lançam no nosso rosto os nossos pecados passados. Satanás também faz isso. Os nossos pensamentos, o nosso próprio coração nos condena muitas vezes. Por isso que João vai dizer, se nós somos condenados pelo nosso coração, maior é Deus do que o nosso coração. Maior é Deus do que qualquer condenação de qualquer homem. Alguém pode continuar dizendo que você não tem Cristo, não tem Deus, não tem o Evangelho, que você não é digno do Evangelho, que você fez isso ou aquilo no passado. Para Deus isso não importa. Ele apenas está dizendo, este é um filho que estava morto e reviveu. Estava desviado e agora retornou. Isso que importa. E Deus diz então, nos alegremos com esse fato. Você vive se questionando, vive morrendo por dentro por causa de pecados passados não superados. Você vive se autocondenando porque você agiu de uma forma A ou B no passado. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não vai pegar um pecado da sua infância e dizer, lá atrás, você fez isso comigo. Naquele dia, você fez isso comigo. Ele apenas vai dizer assim, eu amo você. Eu perdoo você. Vamos nos alegrar agora. Interessante, não é? Vamos nos alegrar agora. Deus, irmãos, não, na reconciliação, Ele não senta conosco numa sala fria e diz assim, vamos colocar os pingos nos is. Sabe por quê? Porque quando o coração se volta para Ele, foi Ele que fez isso. Foi Ele que mudou a disposição do coração e trouxe o perdido de volta. Isso aqui era impactante para os judeus. Como o pai restaura uma figura dessa? Mas o texto continua, vejam. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, teu irmão voltou. Teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu aqui te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua? Nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens
com meretrizes, tu mandaste matar novilho cevado. Esse é o poder da religiosidade. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano. Lembre-se de que Jesus está aqui criticando severamente a postura dos judeus, que dizem assim, basicamente, né, como Paulo diz em Romanos: nós somos superiores, nós somos dignos, nós temos a lei de Moisés, nós temos a teologia, nós temos os mestres, nós temos ensino, nós não somos igual a esse povo que não sabe o que crê, nós temos um privilégio, temos a primazia, nós conhecemos a lei, temos exegetas, pessoas que explicam a lei para nós com profundidade. Então não é possível que a gente se compare a esse povo. Nós não podemos ser comparados a esse povo. A gente não pode se juntar com esse povo. Como é então que esse filho mais velho se porta? Como é que pode meu pai tratar alguém tão deplorável, pecador, rebelde, dessa forma, enquanto eu estou aqui e eu não sou tratado desse jeito? Veja a inveja do coração do irmão, porque a religiosidade também é cheia de inveja. Ela é cheia de fantasias. Ela é cheia de expectativas. Enquanto Deus está dizendo aqui o seguinte: meu filho, você está na minha casa, vivendo comigo. E na realidade, aquele filho que ficou também era pródigo, também estava desviado. Desviado não nos pecados da carne, como o irmão que foi embora viver com meretrizes, mas desviado na hipocrisia da religião, achando que conhecia Deus e o Evangelho, enquanto estava muito distante. Você é assim? Desviados na igreja é uma realidade. Eu não estou falando de gente que já dá indício que não é crente dentro da igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando de gente certinha. Eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu venho para a escola dominical, estou aqui no culto de oração, no culto de doutrina. Eu li um livro de Augusto Nicodemos essa semana. Eu conheço os catecismos, eu sei. Eu conheço, né? Toda honra e toda glória é minha vida. Estou falando para essas pessoas que estão, mas não estão. Que estão na casa, mas não têm o pai como seu pai. Porque acham que é uma questão puramente formal de religião e não de relação. O texto está nos ensinando a respeito da relação de Deus com o pecador, como um filho. O verso 32 nos diz então: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho também devia se arrepender e voltar para seu pai. Muitas vezes na caminhada cristã, meus irmãos, somos iludidos por nosso coração. Saímos do aprisco, nos entristecemos com alguma coisa, com alguém ou com a própria igreja. Vamos para o mundo achando que o problema era a igreja, quando na verdade o problema era o nosso próprio coração. Porque criamos talvez expectativas irreais sobre o que é a igreja. A igreja é um amontoado de pecadores. Isso é a igreja. Gente que vai tombando, tentando caminhar. Gente cheia de chaga, de ferida. Às vezes troncho. Tentando chegar. Essa é a igreja. Você não vai encontrar perfeição aqui. Não vai encontrar. Talvez você esteja nos visitando e até pensando: quem sabe eu fico aqui, mas será que essa igreja é melhor do que as outras que eu passei? Nós somos pecadores, igual os outros, por onde você passou. Pecadores. Você vai ver pecados. A demora é você se envolver. Que aí você vai conhecer.
e vai ver que há erros, que há pecados. Isso é um fato em todos os lugares. Mas qual é a diferença? Há evangelho ali? Deus está ali? A palavra está sendo ensinada como ela é ali? Se você é um filho deste, que sai, que se perde, se você é essa dracma perdida, é essa ovelha que se afastou do aprisco, se você está distante por causa dos seus pecados, dos desejos pecaminosos do seu coração, a Bíblia realmente repreende seus pecados e denuncia seus pecados. A Bíblia diz que você está desviado e longe de Deus, mas a Bíblia também diz, nesses textos aqui, algo igualmente importante, que Deus está à procura de você. Às vezes a gente só fala do outro lado, né? E o discurso, principalmente reformado, pode se tornar altamente legalista. Quando ele não demonstra graça. Um autor falecido esta semana, pastor Timothy Keller, em um de seus livros, um livro sobre pregação, ele diz o seguinte: se nós pregarmos o evangelho apenas mostrando o que nós não estamos fazendo para Deus e o que nós não conseguimos fazer para Deus, pregamos a lei, não pregamos o evangelho. Mas quando pregamos que não conseguimos fazer o que Deus disse, mas que Deus vem ao nosso encontro e nos restaura, estamos falando do evangelho da graça de Deus. Você não vai conseguir melhorar. Você não vai conseguir mudar seu coração. Você pode mudar atitudes, você pode mudar posturas, você pode mudar a sua fala, mas você não pode mudar o seu coração. Somente a graça pode mudar o seu coração. Por isso que Deus está em busca de pecadores. Agora imagine só a grandiosidade disso, um Deus santo que não precisa de nada, de ninguém, está em busca de pecadores, dispõe a si mesmo em busca de homens e mulheres que o desonram. Isso é o evangelho, irmãos. Deus está em busca de pessoas que estão em inimizade com Ele, em pecados terríveis, o afrontando, o desonrando, mas Deus está em busca dessas criaturas para trazê-los para casa e dizer: eu me alegro porque você está aqui comigo. Eu tenho essa alegria diante dos anjos, porque você está aqui comigo. Então o que resta para você? Receber essa mensagem. Abraçar essa mensagem. Chorar os seus pecados diante de Deus, diante dessa mensagem. E dizer: obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado pelo teu favor. Porque eu não sou digno nem de ouvir o que está sendo dito nesse sermão. Eu não sou digno de que os teus olhos estejam voltados para mim. Eu não sou digno de voltar para a casa do meu pai. Eu não sou digno nem de ser um trabalhador do meu pai. Mas o Senhor vem a mim. Abrace essa verdade e creia no evangelho da graça de Deus. Talvez o que você aprendeu sobre o evangelho está completamente distante da realidade do que é o evangelho de Jesus. Talvez o que você aprendeu do evangelho foi só o que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Talvez tenha sido isso. Mas você não aprendeu o que é a bênção de viver com Deus em casa, na casa de Deus. E quando eu falo casa de Deus, não é essa casa de pedra. É essa casa de carne aqui. E osso. A casa de Deus é o povo de Deus. Assim nos ensina o Novo Testamento. O santuário de Deus é a igreja. O povo. Como Deus pode morar numa casa dessa, né, irmãos? Se você está reclamando de sua casa, veja onde Deus está morando. Deus está morando em nós. Casa empoeirada ainda pelo pecado. Casa suja, cheia de bicho por causa do pecado. Mas Deus está limpando ela. Deus está reformando ela.
Deus está trabalhando nela e dizendo: esta é a minha casa, é a casa que eu moro, e é aqui que eu estou trabalhando, nessa vida, nesse coração. Você é terrivelmente pecador, mas Deus quer você. Essas parábolas nos ensinam que ainda que os caminhos dos filhos de Deus sejam tortuosos, o caminho de Deus é perfeito. Ainda que queiramos trilhar os nossos próprios caminhos, Ele nos arrasta para o seu. O amor de Deus é violento. Ele desrespeita os nossos desejos. Transforma o nosso coração e nos ensina nessa peregrinação a desejarmos corretamente. Talvez você já tenha orado assim, como eu já orei. Senhor, tira esse desejo do meu coração. Arranque esse desejo do meu coração. Mas Deus nos responde assim: eu vou lhe ensinar mais do que isso. Eu vou lhe ensinar a você desejar outras coisas. Eu vou lhe ensinar a você desejar coisas mais excelentes. Voltemos para os braços do nosso Pai. Curve sua cabeça. Vamos orar. Oh, meu Deus. Deus de graça e de bondade. Eu quero orar, Senhor, por minha congregação. Nós somos o teu rebanho. O Senhor misericordiosamente nos trouxe. Meu Deus, quanta misericórdia por nossa vida. Grandiosa misericórdia e compaixão por nós. O Senhor foi e vai em busca de pecadores como nós. Nos assenta em lugares celestiais. Nos coloca no teu corpo, no edifício de Deus, na família de Deus. Porque o Senhor nos ama. Grandioso é este amor, Senhor, e nós não podemos, na nossa finitude, entendermos isso completamente. A forma mais eficaz de entendermos isso é a morte do teu filho. Mas que o Senhor nos proporcione um aumento de consciência desse amor por nós. Livra-nos da religiosidade fria, morta, estanque. Leva-nos à graça, aos rios da graça de Deus, para que nos banhemos nele, para que bebamos da água da vida, para que tenhamos nele refrigério. Ó Senhor, traga os desviados de volta, os de fora e os de dentro. Reformula as nossas emoções, os nossos pensamentos. Livra-nos do legalismo, da nossa própria consciência. E que entendamos que o Evangelho da Graça é a coisa mais preciosa da nossa vida toda. Não há nada mais importante do que isso. E por isso devemos viver. Eu te oro, Senhor, pela igreja. Eu oro pelos nossos visitantes que têm frequentemente vindo aqui ouvir a tua palavra, pelos que não são crentes. Quebra seus corações, Senhor. Quebranta-os. Arrasta-os para a graça. Dá a eles o ímpeto de crer e professar Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas. Transforma-os. Muda, Senhor, o estado de seu coração. Eu oro, Senhor, pelos jovens de nossa igreja, que eles tenham um compromisso firme, fiel com o Senhor Jesus. Que eles amem a Cristo e não entendam a religião como algo ruim para eles. Livra-os da falsa religião.
mas que eles entendam que a vida com Cristo é a melhor possibilidade de se viver nessa terra. Não há outra forma, não há outro caminho mais excelente. Que os seus corações estejam cativos ao Senhor para sempre. E amem o Senhor para sempre. Eu oro, Senhor, pelos idosos de nossa igreja. Alegra seu coração com a mensagem do Evangelho, Senhor. Fortalece-os, firma-os. A tua palavra nos ensina que mesmo aqueles em idade avançada darão frutos na tua casa. Que o Senhor continue usando esses irmãos com a sua sabedoria, sua experiência de vida, sua caminhada com Cristo, e que nós não percamos a oportunidade de aprender com eles, ouvindo tudo que o Senhor tem feito na vida desses queridos irmãos. Eu oro, Senhor, pelos casamentos de nossa igreja, que eles também sejam cheios da graça de Deus, cheios do perdão, cheios da busca por esta mensagem que restaura todas as coisas, inclusive nossa casa. Restaura e preserva nossa casa. Abençoa a relação entre pais e filhos. Relações às vezes conflituosas, indecisas, cheias de mágoa, de raiva, de discussões. Ó Senhor, tem misericórdia. Eu oro pela vida de famílias de nossa igreja que têm filhos afastados dos teus caminhos. Traze-os, Senhor, de volta. Nós oramos dominicalmente sobre isso. Traze-os de volta. Encontra-te com eles, ó Salvador. Tu és como aquela mulher que procurou a dracma perdida. Ó Senhor, procura e acha os filhos da igreja que estão desviados. Eu te peço, Senhor, por nossa cidade, te peço por nosso estado, por nosso país, tenha misericórdia de nós, livra-nos dos homens maus, livra-nos dos corruptos, abate, Senhor, os corruptos, protege tua igreja contra qualquer investida maligna. E se elas vierem, se o Senhor, em sua sabedoria, permitir que investidas se levantem contra nós, fortalece a nossa fé, Salvador. Enche o nosso coração de convicção, de firmeza. Preserva a nossa igreja também, em termos locais, Senhor. Que todo o crescimento que o Senhor nos der, não seja apenas para os lados, seja para cima. Que vejamos pecadores arrependidos aqui. Que vejamos famílias restauradas aqui. Pessoas quebradas que chegam aqui, restauradas, não por um homem ou por homens, pelo Cristo vivo. Que manifesta-se por meio de sua palavra, por meio de sua revelação, do seu evangelho. Ó Senhor, abençoa-nos, dá-nos paz. Oramos para que os governantes que o Senhor tem nos dado sejam um instrumento para a benfeitoria do povo e não para o mal do povo. Tenha misericórdia de nossa economia. Que o Brasil prospere economicamente, porque sabemos que se isso acontecer, o teu povo também é beneficiado. Oramos pela paz da nossa nação. Oramos, Senhor, pela educação na nossa nação. Tem piedade de nós, Senhor. Oramos pelo sistema de saúde de nossa nação. Esses últimos meses, Senhor, temos visto um surto de virose alcançando muitas crianças e mortes acontecendo. Preserva, Senhor, tem misericórdia, sopra para longe de nós esse mal. Tenha misericórdia dos médicos que têm trabalhado nas UTIs, nos hospitais, dedicado suas vidas para cuidar de pessoas. Mesmo muitos deles ateus, têm sido um instrumento nas tuas mãos para cuidar do próximo. Louvado seja o teu nome por tua graça comum, que se manifeste sobre nós.
Tem misericórdia, Senhor, do sistema de saúde de nossa nação. Que haja crescimento, prosperidade nessa área. Levanta bons médicos cristãos também, Senhor, para atuarem nessa fatia da sociedade. Te peço por toda a nossa igreja, te peço pelos presbíteros, suas famílias, diáconos, te peço pelos pastores, que o Senhor nos alcance com muita graça e muita misericórdia. Obrigado, Senhor, por termos esses irmãos aqui. Obrigado por termos eles no nosso meio e que têm dedicado sua vida ao cuidado da igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.